E as campanhas são muito poderosas para induzir o cara aí para ver esse filme. Isso é uma coisa que você não tem como brigar contra esses valores, que o cara gasta 3 milhões de dólares para fazer o filme e gasta outros 300 para lançar, né? E aí, isso, obviamente, que dificulta muito quando você vai fazer, porque esse é o padrão do que você vai competir, né? E tem outra coisa também, né? Essa produção, ela é consistente, sistemática, ela vai estar na prateleira, você sabe que esse filme vai existir, depois vem esse que vai estar aqui, tudo. A nossa escala produtiva não consegue ter esse suprimento de prateleiras com essa regularidade. Então, eu lancei o Cine Hollywood aqui. O tempo que eu levo para fazer outro aqui, tudo. Esse espaço entre deixar um aqui e o outro, cara, às vezes troca a geração. Por exemplo, eu vou lançar o Shaolin do Sertão 2, ano que vem. O primeiro foi lançado em 2016, 10 anos depois, né? Tem muita gente que quer ver, tem muita gente que viu quando era pivete, e tem uma geração que nasceu que não sabe o que é o filme, né? Eu luto muito por isso. Como é que você conecta? Saudações cinematográficas! Olavo Filho aqui. Amigos, começando mais um Pode Sim, a edição de número 2. E hoje, o meu convidado é um amigo que eu conheço há exatamente 41 anos. Ele é diretor, produtor, roteirista, ator e lutador. Já tem prêmio nessas áreas, tudo. Já foi faixa preta, foi preta, branca, amarela, todo cor que você pensar de faixa, ele já foi. E hoje vai estar aqui com a gente para a gente bater um papo sobre cinema, sobre os filmes dele, sobre as dificuldades. Meu amigo, Halder Gomes. Diga aí, amigo. Onde foi que fez essa conta desses 41 anos? 84, desde 1984 que a gente se conhece. Rapaz, é uma conta medonha, viu? Faz tempo. Faz tempo, não faz? Faz tempo, mano. Faz. Eu me lembro demais. 41 anos, tava me lembrando aqui. Doideira. Halder, me começa assim, contando pra gente como foi que você começou e como foi que veio aquela vontade de dizer assim, não, é com isso que eu quero trabalhar com cinema, é o que eu quero fazer da minha vida. Foi antes de ser lutador, foi depois que você começou a fazer artes marciais, quando teve sua academia, você disse, não, é isso que eu quero fazer. Mas são vários momentos, sabe? Acho que ele começa... Eu acho que todo mundo que faz cinema, que tem vontade de fazer cinema, ele começa em algum momento que você vê algum filme, né? Então, assim, a minha primeira experiência de cinema foi na minha cidade, Senador Pompeu, década de 70, num cineminha que remete ao Cine Hollywood, né? Uhum. E assim, eu viajava muito com meu pai pelos interiores, eu ia para Carateús, ia para Quixarumbim, para Quixadá e tudo, nesse lugar todo tinha cineminhas nesse Cine Hollywood. E eu frequentava esses cinemas, e o repertório desses filmes eram sempre filmes de artes marciais, filmes de western spaghetti, era Hércules, Sansão, Maciche, era esses filmes que faziam esse repertório, que eram exatamente os filmes que não estavam nos cinemas, nos grandes cinemas das grandes cidades, que exibiam o circuito comercial, esses filmes entravam na paralela. E eu lembro no momento que eu vi um filme do Bruce Lee, e aquilo foi muito marcante, assim, Bruce Lee é aquela figura icônica, é muito impactante a imagem do Bruce Lee. Até hoje eu revejo os filmes dele, sempre me impressiona e sempre me Você sempre aprende bastante. alguma coisa, né? Sempre. E aí você imagina, a criança, você vê aquela figura do Bruce Lee, era uma figura muito, muito mítica, assim, né? E aí aquilo acende um desejo pela arte marcial. Então, quando eu vinha para Fortaleza, passar as férias, eu ia ver a Academia Ascassi, o professor Heraldo dando aula de karatê, eu ficava, acho incrível, assim, era muito fascinante, né? E fica esse desejo, sabe-se lá, latente para quando e nem onde, nem quando, você vai saber quando vai começar. E daí, quando eu vim morar em Fortaleza, eu comecei a treinar Kung Fu e fui fazer um intercâmbio cultural em 84 nos Estados Unidos. E lá eu comecei a frequentar uma academia de Taekwondo. E foi a primeira vez que eu vi, assim, uma academia de verdade de Taekwondo, né? Com muita gente treinando e tudo. E foi na época também que estava sendo lançado o Karate Kid, eu vi aquilo no cinema. Então, você é adolescente, está no high school americano, né? primeiro, né? Você está na adolescência, no high school americano, treinando na academia, você assiste Karate Kid, aquilo é muita informação na sua cabeça. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei treinando Taekwondo, só até que eu conheci André Lima, que foi meu professor de Taekwondo aqui, dando sequência
na modalidade, né? E ele introduziu o taekwondo aqui no Ceará, a gente desenvolveu a modalidade junto, e ele foi para os Estados Unidos e começou a trabalhar como dublê. E aí, a gente falava muito dessa vontade de fazer filme, né? Esses ídolos dos filmes, Van Damme, Chuck Norris, Bruce Lee, todo mundo, essas figuras eram muito distantes. E a gente tinha esse pensamento de cinema na década de 80, de filme de ação, de artes marciais. Você imagina o que é pensar no Ceará esse tipo de cinema naquele período. Era você falar e alguém te levar para o Mira Lopes, né? Então, são esses lugares todos que vão se juntando, até que ele começou a fazer umas pontas em Los Angeles. Quando eu comecei para lá para treinar taekwondo também, a gente via que grandes colegas do taekwondo que treinavam com a gente, todos tinham espaço, trabalhavam como dublê de luta e filme de artes marciais, e foi aí que eu vi uma possibilidade de a gente começar, né? Ok, assim, é uma porta de entrada. A minha expertise na arte marcial pode me dar essa possibilidade de fazer e ver como é que funciona isso tudo, e assim eu comecei. O seu primeiro filme que você fez, depois que você começou a adquirir essa experiência, foi o Sunland Hit ou foi o curta? Não, foi o Sunland Hit, ele veio antes do curta. Ele veio antes do curta, Veio não antes foi? do curta, foi. Foi um momento assim, porque eu comecei a fazer essas pontas de stunt fighter, de dublê de luta nos Estados Unidos. E aí tem uma coisa interessante que me chamou muita atenção na época. Eu já tinha formado em administração de empresa, tinha pós-graduado. E ali nesse tempo que a gente espera muito no cinema, o cinema é uma larga espera, o tempo inteiro, você está esperando por tudo, o tempo todo, né? Nessa espera, eu ficava observando o quanto que aquilo ali tinha a ver com minha formação acadêmica. Aquilo era administração levada às últimas consequências, né? Então eu ficava prestando atenção em tudo, observando aquilo tudo. E eu fui entendendo que era formado em cinema sem nem saber. Porque nada é mais administração de empresas do que cinema. Eu disse, cara, eu posso fazer isso, eu posso fazer um filme, né? E aí foi quando você observa aquilo tudo, entende como que é todo aquele mecanismo do ponto de vista funcional e o quanto que ele estruturalmente se aproxima daquilo que você estudou na universidade. E eu vi que aquilo ali era por se juntar essas pontas todas e criar meus próprios projetos. E assim, o mais fácil para você é dirigir, produzir ou escrever? Acho que Ou hoje todos têm sua dificuldade na área? todos Têm seus desafios? Todos são muito desafiadores, né? Mas hoje, sim, eu tenho um lugar que eu construí um universo, meus filmes são universos próprios que eu construí, como um artista que tem a maturidade, que desenvolve aquela sua arte, e aquela sua arte é a representação do que você faz, que é único, né? É como você pegar, você olha para um quadro de Modigliani, você vê esse quadro de Modigliani, você olha para um filme de Woody Allen, você sabe que esse filme é do Woody Allen, embora esses filmes são tão distintos nas suas histórias, mas eles têm uma personalidade, como o filme do Tarantino. Então, quando você tem essa maturidade, que chega nesse lugar, que esse teu autoral fala com o mercado, onde o teu autoral interage com os interesses do mercado, você tem a possibilidade de fazer seus filmes de extrema autoralidade, com liberdade criativa, mas que atende aos anseios do que o mercado está buscando. Quando você está nesse lugar, é um privilégio muito grande, porque se torna mais fácil, porque eu estou fazendo aquilo que eu criei, que eu desenvolvi, que eu tenho a maestria naquilo que é a minha arte. Fica mais fácil de fazer. É mais fácil. Mas quando eu olho pelo lado da complexidade, que é me afastando um pouco, tem horas que eu termino os projetos e meu irmão, como é que eu fiz isso? Pelo amor de Deus. Porque é muito complicado. Fazer um filme é um troço assim que às vezes eu não sei nem como é que você consegue, tá entendendo? Porque é tão complexo que por mais que eu tente explicar para quem não é da área o que é a nossa atividade, ela vai ser sempre impossível de ser descrita. Porque você sabe o que é que um médico faz, você sabe o que é que o advogado faz, você sabe o que é que o advogado faz, o que é que o engenheiro faz, você sabe o que é que o diretor de cinema faz, ninguém sabe. Ninguém tem a menor ideia do que ele faz. E aí, às vezes, tentando materializar uma forma de você entender isso, eu dou alguns exemplos assim bem absurdos. Eu estava na palestra e alguém, mas isso, como assim? Eu disse, rapaz, eu preciso tornar tangível esse pensamento. Eu falei, pense assim, imagine assim, você tem um Boeing, beleza, ok, um Boeing, um 747, um Jumbo, tá. Desmonta ele todinho, peça por peça, rosca por rosca, parafuso por parafuso, fio a fio, cabo a cabo, desmonta
todinho e bota espalhada na pista. Aí o cara imagina, né? Ok, agora fecha os olhos e monta em braille. O cabega, macho, é difícil, né? É difícil. É muito difícil. É um gerenciamento do caos levado assim às últimas consequências. Ninguém tem noção, né? Ninguém sabe, por exemplo, que eu vejo muito assim, você faz um filme e aí o cara, meu irmão, tu deu muita sorte, ele chegou lá, o lugar tava pronto. Eu, caramba, e a direção de arte que pintou a parede toda, que fez uma intervenção, uma pesquisa de época, saiu garimpando peças, móveis, objetos de décadas atrás e tudo, para conseguir montar aquele set. E o cara, rapaz, pois é, mas é muita sorte. Não é isso que eu digo. Eu sou um cabo muito sortudo. Não é isso que eu digo, tem gente que quando não entende, ele acha que sentou, olhou para a câmera, gravou, aí tudo vem junto, tudo vem à pronta, tal. Acho que tem no YouTube tem um canal que eu acompanho que ele pega detalhe por detalhe de cada filme, referência por referência, ele decupa o filme e dizendo, aí isso aí dá mais prazer de você ver o filme. Sim. Tá entendendo? Sim, sim. Porque depois você vai ver com as referências dele, que aí você diz, cara, eu não tinha notado aquilo e tudo. Aí você vê que realmente, como você fala, não é fácil, muito pelo contrário. E tem uma coisa que ninguém imagina, quando eu falo da relação com a administração de empresas, que tal qual um organograma de uma empresa convencional, onde você tem ali financeiro, marketing, logística, né, todos os recursos humanos, todos os departamentos, o cinema tem tal qual, todos os departamentos estão funcionando dentro do organograma com muita interatividade, com uma data para começar, com uma data para terminar, e tudo aponta para um caminho só, que é a lente, na hora que você enquadra. Tudo dessa empresa tem que estar naquele enquadramento, naquele momento. E nesse filtro desse enquadramento, ninguém imagina, por exemplo, eu fiz uma cena recente que eu precisava de um gato. O gato, eu tinha que ter um gato que era um gato não era um gato de rua, que era um gato que tinha que ser vacinado, de tudo que você imaginar, certo? O gato tinha que ter registro de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Era um contrato para o gato, um contrato para dono do gato. O gato só podia ser no set. Rapaz, era a complexidade para eu ter um gato no set, jurídica, você não tem noção, né? A complexidade que é para eu ter um carro de cena. A complexidade que é para eu fazer um contrato de uma locação. Você tem um jurídico tão grande para dar um suporte só na parte contratual, vocês não imaginam. Tudo que está dentro de um filme, pelo menos nos filmes que eu faço, todos estão lá, todos dentro desse rigor, né? Contratual e tudo, porque, por exemplo, alguém pode chegar e dizer, rapaz, não, esse sonhinho aqui do filme, esse sonhinho Silvestre foi pego no meio da rua. Não, tá aqui a vacina dele, tá aqui o atestado dele, tá aqui o certificado do IBAMA, tem tudo. Tem que ter. Então, quando você pensa, isso tudo multiplicado por 1000, só para falar nesse aspecto, já é um mundo sem fim, né? E fora o resto, né? Então, assim, é um negócio que ninguém imagina que tem essas coisas. As pessoas chegam, acham que tá tudo pronto e vão embora. Se fosse assim. A gente que entende um pouquinho, sabe o quão complicado é. Eu estava até comentando outro dia lá em casa que no teu primeiro filme, que foi o Silent Hit, você saiu garimpando e tudo, eu disse, até o carro que eu tinha, vai ser o carro do bandido. Eu digo, na hora, pra gente fazer lá na produção. E, assim, qual foi o teu maior desafio? Tu ainda não teve o teu maior desafio? Ou, assim, uma cena que você filmou sob extrema dificuldade? Que isso teve que fazer, assim, umas 30 vezes, 20, 10 vezes? Assim, fazer muitas vezes a gente nunca tem essa permissão, porque o tempo nunca deixa, né? Tá a nosso favor, porque sempre cumpriu o plano. É um plano de filmagem, ele é tão complexo e tão vulnerável que você não pode correr risco nenhum, que atrasar ou perder uma diária pra gente é impossível. É um efeito dominó que entra numa escala que pode te dar um prejuízo assim incalculável. Então, o refazer não é nem a questão. O mais difícil é você montar um plano de filmagem onde você consiga alinhar todas as variáveis que são complexas dentro de um filme, que precisam estar intrincadas, que funcionem esse plano de filmagem e minimize o risco. Por exemplo, eu tenho uma locação que eu só tenho naquele dia, aquele ator que só pode naquele dia, essa cena é externa, naquele dia não pode chover, tá proibido de chover. Tá entendendo? Como é que você negocia com o universo que naquele dia não pode chover? Tá entendendo? Exatamente. Se chover, lascou. Quando é que eu vou ter de novo esse ator no plano de filmagem? Não sei, mas eu preciso ter. Então,
nesse contexto, é o maior desafio e cada projeto impõe o seu desafio, dependendo da situação, da época, do lugar e tudo, mas eu tenho alguns que são bem pontuais. Por exemplo, quando eu fui fazer a série da Netflix, Cangaceiro do Futuro, que a gente ia filmar no sertão nosso, seco, na época que tá tudo seco, que esteticamente é mais bonito, à beira o inóspito, mas é o que a série, que a cena, o cenário pedia, né? Então eu alertei muito para o período onde, se a gente cruzar certa linha, se cair 2 carocinhos d'água, isso aqui tudo vira Mata Atlântica. E a galera, é mesmo? E ninguém acredita, né? Ninguém leva a sério. Pois é. E aí foram adiando o prazo do green light, quando deram o sinal para acontecer mesmo, ó, mas vai acontecer isso, vocês estão preparados para isso? A gente vai filmar, vai estar tudo seco, a gente vai parar a nossa pausa, vamos para o recesso. Depois do recesso, quando a gente voltar, tudo que você conhecia como poeira no chão, seco, galhas, aquilo tudo aparecendo, você vai voltar, parece que você está no meio do Rio de Janeiro, no Mata Atlântica. O que era chão de areia vai estar 1 E é metro de rápido mato. que cresce. É rápido demais. Rápido, Quando voltamos, tá lá, tudo transformado, exatamente como eu disse. Mas fora as chuvas, atoleiro, nossa logística que era fácil, agora tem atoleiro, pode chover e chovendo tem raio. Depois vem várias outras questões, além de tudo, como nada pode piorar. Aí vem as viroses, aí vem a virose da mosca, que você não sabe o que é a virose da mosca. Então, depois de tantos alertas, tudo aconteceu, mas aconteceu assim com tanta intensidade, parece que era o universo te dizendo bem que eu disse, bem que eu disse, bem que eu disse. E ali eu vivi o meu apocalipse sinal. Entendeu? Então, assim, por exemplo, um enquadramento que eu já não podia mais enquadrar ali, porque estava tudo seco, eu tinha que falsificar o enquadramento, porque senão você via um mato que não era para estar. Se eu via mato na correção de cor, eu tinha que fazer aquele mato ficar bem seco, para parecer que está seco ainda, mas mesmo assim, se você secar demais, fica estranho. Todas aquelas folhas secas, e por que é que não caíram? Então, aí depois vira um grande problema depois. Esses detalhes você vai ter que lidar com eles depois. E aí vem, por exemplo, uma virose, uma infecção de virose da mosca num set. É o fim do mundo, cara. É apocalipse sinal total. Você imagina, rapaz, eu tô no meio do set aqui, cadê meu foquista? O teu foquista tá no banheiro se acabando de diarreia e vômito e eu não tenho foquista para hoje. Perdi meu foco. O que é que eu faço agora? Quem vai focar? Aí, tá entendendo? Esse tipo de coisa do que dos desafios que essas coisas estão sujeitas a acontecer e todo filme é vulnerável demais quanto a isso. Então, os desafios maiores não são nem da cena em si, do fazer, porque isso a gente sempre consegue, a gente se prepara muito, ensaia muito e tudo dá certo. São as variáveis que vêm de fora e interferem totalmente. Eu estava vendo e lendo também sobre os caçadores da Arca Perdida, na época das filmagens no Marrocos. Todo mundo da produção não foi assim preparado com a comida de lá, que é diferente, né? Lá do Marrocos e tudo. Só quem foi preparado foi o diretor, foi o Spielberg e o George Lucas, que levaram aqueles macarrão em lata, né? Todo mundo passou mal. Todo mundo teve diarreia. Inclusive aquela cena que o Harrison Ford dá o tiro, que o cara vem com a espada, que ele dá um tiro, ele estava acabado ali de diarreia. Ele fez aquilo para acabar a cena logo. Foi completamente improvisado aquilo. Imagina. Para poder acabar. Porque o Spielberg avisou, falou. Sim. Como você disse, assim, eu vou avisar. Ninguém fez. Pois é. Aí deu no que deu. Ninguém estava acostumado com as comidas de lá. E ninguém sabe, tá lá na tela, tá tudo certo, né? Pronto, ninguém sabe, era exatamente isso. E Raul, me diga uma coisa aqui, mudando aqui de assunto, falando também sobre cinema. Como é que você vê hoje a situação do cinema nacional hoje para o mundo, para o próprio Brasil? Eu gosto muito de dizer, eu costumo muito dizer que toda semana tem um filme nacional. Quando eu estou fazendo minhas gravações para rádio, no meu site e tudo. Mas ele não é divulgado. Não tem material. Você não tem cabine. Da Bahia para cima, no Brasil, você não tem cabine. No Sul tem. Aí você vê o que o pessoal fala. Aí, você que é mais inteirado disso, como é que você vê essa situação? Se tem alguma luz no fim do túnel para que isso mude, para que a gente divulgue mais o nosso próprio cinema, que também tem filme bom, também tem filme de qualidade. Sim. Começa, assim, é muito vasto, assim,
esse assunto, porque ele tem muitas vertentes, né? A gente começa assim, ao meu olhar, começamos por um país de dimensões continentais, né? O Brasil é gigantesco. E nessa dimensão que é esse país, as nossas variações culturais são muito grandes, da forma que você precisa se comunicar sobre a mesma coisa, né? Então, o ideal é que você tenha uma campanha, dependendo do tipo de filme, que fale de uma forma para uma região, fale para outra e fale para outra, de acordo com seus interesses. É muito complexo de você conseguir alinhar isso tudo. E depois tem outra questão também, que dificulta muito nossos lançamentos, porque a gente, obviamente, as coisas estão melhorando, porque está voltando a ter uma cota de tela, está voltando a ter uma regulamentação, mas por muito tempo nosso mercado foi desregulamentado. Nós temos aproximadamente 3.500 salas no país, para um país de mais de 200 milhões de habitantes, que é a maior discrepância per capita. Eu também Né? concordo. É também absurdo. Acho. Quando você entra nessa situação, e onde a maioria da população, quase 80%, nunca foi ao cinema, você está falando de um mundo muito surreal. E quando você fala dessas pouquíssimas salas para tudo que existe, ainda tem a questão das salas boas e são salas que não são tão boas assim. Quando você começa a fazer esse aperto todo, você tem ali nessas 3.500 salas filmes que muitas vezes chegam e ocupam metade das salas. Sobrou a outra metade para o resto de todo mundo. E aí você tem uma outra questão também que dificulta muito o cinema nacional, é quando você aporta um filme desse da Marvel que vai ocupar todas essas grandes salas, que vai te deixar numa situação onde você não consegue ocupar aquele espaço das salas, porque as boas salas estão ocupadas por aqueles filmes, você tem que ficar fugindo das datas desses filmes. Então, eu nunca vou conseguir no filme nacional, a não ser que eu tenha muito dinheiro para bancar essa campanha, dizer, próximo ano, dia tal, mês tal, nos cinemas. Não vou poder fazer isso. Porque se eu disser, basta chegar um filme desse da Marvel, que eu saio do meio, não vou poder encarar no país todo uma briga de um filme que tem milhões para lançamento. Então, eu tenho que mudar minha data. Aí mudo minha data, o público confunde. Aí, ok, achei uma data legal. Depois chegou outro filme desse agora, me expulsou de novo, perdi a data. Então, você fica sempre num lugar que você nunca consegue dar o ponto de partida para uma campanha bem feita, planejada. Então, fica tudo muito fragmentado. Até a hora que você vê uma brechinha e faz um sprint e tem ali 40 dias para fazer a tua campanha, ou menos, como é recorrente. Então, isso dificulta muito para a gente, porque não tem como competir, né? Então, onde eu tenho encontrado oportunidades através dos meus filmes, até onde eu consigo ter um alcance que está ao meu controle, principalmente aqui no Ceará, por exemplo, é fazer uma tática de guerrilha como se fosse Vietcongs ali no Vietnã. Então, eu vou fazer coisas que esses grandes não fazem, porque não podem fazer, porque não sabem como é que faz, e não vão fazer isso, porque por que vão fazer isso? Eles podem comprar as mídias todas. Então, eu crio situações, eu crio ações, eu crio um monte de situações onde eu consigo falar do meu filme por outros caminhos que não os convencionais, consigo me comunicar com boa parte do público, o público saber que aquele filme vai existir, e assim eu consegui ter minha campanha. Isso é só um aspecto, mas são tantas as dificuldades quando você pensa em termos de mercado, né? Quando a gente vai olhar do ponto de vista qualitativo, o cinema brasileiro ganhou Oscar, né? A maquiadora dos meus filmes, quase todos os meus filmes, é da maquiagem do filme que ganhou Oscar. São os mesmos profissionais que estão fazendo todos esses filmes. Então, são filmes de muita qualidade de padrão internacional. Você pega o filme do Kleber que está em Cannes agora, A Competitiva, que é a primeiríssima divisão do mundo do cinema. Tem um monte de gente das nossas equipes que trabalham nos mesmos filmes. Inclusive, está se sobressaindo mais do que o Oscar, o Festival de Cannes. Exatamente. Está se sobressaindo mais do que o Oscar no festival. Então, os filmes são muito bem executados. E quando a gente vai para o lugar também do fomento, também o Brasil é um dos países muito privilegiados em possibilidades de você acessar recursos para você filmar, né? Porque cinema é muito caro, e cinema em qualquer lugar do mundo tem que ser incentivado, senão ele não existe. O cinema americano é totalmente incentivado, senão ele não existiria. E essas pessoas não sabem, são outras ferramentas de fomento, mas eles existem, né? Agora, o grande empecilho continua sendo esse acesso às salas, mas obviamente hoje nós estamos num mundo onde a nossa atividade no Brasil ela é maior que a indústria farmacêutica. Eu sempre que eu faço palestras, eu pergunto, ok, vocês querem ter noção do que eu estou dizendo?
Vou te dar um exemplo. Agora, nesse momento, tá todo mundo tomando remédio agora? Não, ninguém tá tomando, não, tô tomando remédio, não. Eu tô um outro, mas tem todo mundo tem celular agora, não tem? Tem. Todo mundo tem um cinema agora, portátil, não tem? Tem. Então, já diz muito, né? Todo mundo é portador de uma tela. Todo mundo é portador de um mini cinema. É verdade. Isso é muito poderoso. Todo mundo tem vários cinemas nos seus streams na sua casa. Isso é muito poderoso, né? Todas as formas acessíveis, além do cinema em si. Então é um mercado gigantesco. O filme, muitas vezes, que não consegue esse espaço no cinema por essas dificuldades que eu falei, ele pode ter uma janela incrível na TV aberta, ele pode estar no stream, ele tem muitas possibilidades. Então, hoje existem muitas formas de um filme ser visto, né? A gente não pode ficar apegado àquele número do cinema como absoluta verdade, aquilo ali é sucesso ou não, porque, na verdade, não representa o todo. E fora o mundo descontrolado da pirataria, né? Assim, eu perco noção da dimensão de quantos milhões de pessoas viram, por exemplo, Bem-vindo a Xaramubim antes dele chegar no streaming, porque ele foi um lançamento muito restrito, era pós-pandemia, os cinemas ainda meio ali abrindo a meia boca, tudo. O filme entrou em cartaz em 3 estados, só em pouquíssimas salas. Mas ele foi tão falado na rede social que ele criou uma demanda reprimida que quando ele entrou no Apple Store, por exemplo, ele passou 10 dias em primeiro lugar e o segundo lugar, disputando o segundo e o terceiro lugar, era o Tom Cruise, o Brad Pitt e o The Rock, com 3 lançamentos, levando fundo o Bem-vindo a Xaramubim. Eu fui para um evento, na época do Cine Hollywood, eu fui para um evento em Curitiba e eu peguei um Uber quando eu estava indo pro hotel, ou era voltando pro hotel, estava lá no Uber passando Cine Hollywood. Isso não pode ser ao vivo, não tem como. Exatamente. Não tem como ser ao vivo, né? Então, o alcance é gigantesco, assim, a gente não sabe, foge das nossas mãos. O que a gente não consegue acessar, o que a gente não consegue esse espaço, ele escapa da gente e vai, e as pessoas querem ver, ele chega de alguma forma, né? E você acha que hoje o streaming, os serviços de streaming hoje, ajudam, atrapalham ou complementam? Ele complementa, às vezes atrapalha, às vezes se retroalimenta, porque tem vários olhares. Vamos começar assim. Hoje, o streaming, onde que eu diria que ele atrapalha o cinema do circuito comercial? Hoje você tirar a pessoa da zona de conforto de casa, onde ele tem o celular, onde ele tem o streaming, onde ele tem o que fazer em casa, onde ele tem toda essa comodidade de pedir a comida e chegar num segundo e tudo, é difícil, né? Se o cara resolver sair, aí você tem show disso, daquilo, tem todo mundo acontecendo, cachaça, forró, diabacate e tudo, isso aí é muita coisa para acontecer. Se por acaso ele resolver ir ao cinema, aí você tem Hollywood para brigar com a gente. Então, o cara sair de casa hoje, hoje a pessoa não sai de casa mais, não tô fazendo nada, vamos pro cinema, não. O filme precisa ser um evento, ele precisa entrar num lugar que ele se torne um evento que você tem que ir, tal qual como que vai marcar para ver um show. Isso é muito difícil se tornar um evento, né, na cabeça das pessoas. O que é que você faz para ficar na cabeça da pessoa? É um evento, você tem que ir no cinema. Até porque existe onde é que atrapalha? Ninguém tem noção mais de nada onde os filmes estão no streaming, né? Eu faço um filme que tem lá cartela Globo Filmes, pá, o cara, ei, tá na Netflix? Eu não acho, tá aqui a cartela Globoplay. É uma confusão geral. E a maior confusão que causa é que o cara, não, já tá no streaming. A maioria das vezes já está. Eu escuto muito isso. Isso é terrível, atrapalha, né? Agora, onde é que ajuda? Muitas vezes ajuda até no próprio fomento, onde você pode combinar o streaming, muitas vezes investe nos filmes, né? Por exemplo, a série que eu fiz da Netflix é um original Netflix. Me procuraram, querendo fazer um trabalho com você, e a gente banca tudo, vamos fazer. Então tem esse aspecto também, isso fomenta muito a indústria. Mas aí não foi, isso aí, né? Mas foi feito para a Netflix. Para Netflix, o filme, não foi feito para o cinema. Eu fiz uma pesquisa, eu sempre digo isso, eu já fiz essa pesquisa, eu digo, vamos lá, vamos ver um filme hoje, na época era um filme de Star Wars, eu digo, vamos ver nessa sala convencional. Aí a gente foi. No outro dia, vamos ver esse mesmo filme na melhor sala que tem, que é o IMAX. Aí fomos. Agora vamos ver em casa. Vamos ver em casa. Qual é a reação de vocês? Aí todo mundo, todos. Não, é melhor no cinema. Mas aí cai nisso que você disse. Mas eu tô em casa, eu posso pedir, né? Aí vem, eu digo, eu não tenho como guerrear com isso. Exatamente. É uma briga muito difícil. É muito difícil. E, obviamente, que a sensação,
as experiências sensoriais que uma sala de cinema te dá são 1000 vezes mais interessantes, né? Lógico. A emoção compartilhada ali com todo mundo, tudo. Mas é caro, o cinema também ele é caro. Né? Então, por isso que as escolhas vão ficando cada vez mais assertivas. Né? Você não pode ver 4 filmes no mês, você vai escolher um. Né? E você ser escolhido dentro de tudo que está aí, você precisa realmente fazer uma campanha muito bem feita. E quando eu falo caro assim, é porque quando você vai olhar aqui, você assina um streaming que custa às vezes mais barato que o valor do ingresso. Né? E outra coisa também, muitas vezes o que eu sinto é que o cinema tem ali uma sessão de 1h da tarde, que é o mesmo preço da sessão de horário para meu irmão. É melhor tu ter 10 pagando 5 do que ter 2 pagando 10. Tá entendendo? Essa conta que eu não entendo muitas vezes, que os exibidores às vezes não têm uma política de preço que facilite a vida do espectador, que crie possibilidades, além das promoções que tem na semana e tudo. E tem outra coisa também, que é onde eu acho que o stream muitas vezes ele atrapalha, é no feitio dos seus filmes para os próprios streams, essa obsessão por algoritmo. Ah, não, porque no algoritmo tal, se não acontecer isso... A maioria dos grandes sucessos feitos no mundo antes dessa coisa de algoritmo não seriam feitos hoje. Essa é uma realidade. Nenhum desses filmes seriam feitos. Porque o cara dizer, não, mas se o tubarão não morder logo o cara em tantos minutos, porque senão o algoritmo o cara muda de... Não existia tubarão, não existia nada, Olavinho. Nenhum desses filmes existiriam, eu te juro, porque ia sempre ter alguém para dizer que o algoritmo disse não pode isso, não pode aquilo, não pode, e não pode nada. Tá entendendo? Então, essa visagem de algoritmo é um grande freio de mão criativo, onde as estruturas das coisas que estão sendo feitas, você assiste, você já sabe tudo que vai acontecer. Porque eles não escutam vocês que fazem, escutam o algoritmo que... Exatamente, exatamente. O algoritmo só sabe até o agora. O que vem depois, ele não alcançou ainda. Tá entendendo? Você imagina, você para pensar, onde o Cine Hollywood poderia ser feito hoje nesse pensamento de algoritmo? Ele seria o caos do algoritmo, nada daquilo ali seria possível. Tudo que eu faço, nenhum deles poderia ser feito diante dos algoritmos. Não seria nunca. Não seria nunca, porque o algoritmo não ia conseguir identificar que uma história é feita no Ceará, porque não tinha dali para trás. Ok, não foi feito, então o algoritmo não entende, e o algoritmo diz a verdade, não dá certo. Você nunca fez, tá entendendo? Então o algoritmo é como se fosse o raio-x, você tem aquele raio-x do agora, o agora. Mas esse raio-x não vale para daqui a 10 dias, tá entendendo? Então, isso é um grande freio de mão criativo no que está sendo feito nas produções de streams. E é um grande conflito artístico que existe entre o cara que faz cinema, que é criativo, que é contador de história, e o cara que era CEO de margarina e realmente caiu na cadeira de filmes e vem ensinar cubismo para Picasso. Isso isso é uma questão no mundo todo, né? E vez por outra eu vejo coisas que... Como é que isso foi feito? Então, são barreiras difíceis de romper. E você vê até figuras icônicas tendo que... Um cara como o Woody Allen da vida tem que lutar contra isso. Meu irmão, pelo amor de Deus, é o Woody Allen, deixa o cara fazer os filmes dele em paz. Do tá jeito entendendo? que ele quer. Porque ele sabe o que está fazendo. Então, isso é um problema, onde o streaming atrapalha, né? Por mais que o cara diz, mas a gente conhece o que é o perfil do nosso público. Conhece só até o agora. Você não sabe o que é que ele quer. Você não ofereceu isso para ele, que não existe ainda, pode ser que ele queira também, né? Então, onde o streaming também atrapalha. Então, tudo ali, tudo tem seus prós, tem seus contras, né? Esse é o meu olhar de essa visão de público, de você assistir uma coisa tão assim, ainda hoje limitada. Eu me lembro que eu viajei uma vez para o interior e fui assistir um filme no cinema. Tinham 8 pessoas, o cara disse, não roda, só roda com 10. O cara disse, mas não vai rodar do mesmo jeito, a gente paga. Os 8 se juntaram, mas vamos pagar o ingresso? Não, só roda com 10. O senhor vai deixar de rodar? A questão é financeira? A gente não está dizendo que vai pagar? Não, só é o pessoal também que tem aquela visão assim, não, só roda com 10. Tem que ser 10 pessoas físicas. Senão o filme não roda. Se vai deixar de rodar um filme, de vender a pipoca, de vender o refrigerante, de vender tudo, por causa de duas que vão pagar, sim. Não, só roda com 10. Eu digo, aí você também não quer rodar o filme. É complicado. Você quer ir para casa mais cedo, então diga logo. Aí essas coisas, esse tipo de mentalidade também atrapalha. Sim, sim. Não é? Total. Atrapalha total isso aí. E eu queria saber, assim, por exemplo, de você, assim, você
quanto tempo demora da concepção. Estou escrevendo aqui sobre esse filme, vou escrever sobre Cine Hollywood 3. Comecei a escrever até o dia dele estrear no cinema. Normalmente, se tudo nas condições normais, temperatura e pressão, correr tudo ok, quanto tempo demora esse processo? Não tem assim... Cada caso é um caso, não tem uma lógica não, sabe, Lavin? Por exemplo, o Cine Hollywood... Você já com o roteiro pronto, né? Para fazer. Porque depende muito... São tantas variáveis. Por exemplo, Cine Hollywood, da sinopse às telas foram 10 anos, né? O Vermelho Monet, da sinopse às telas foram 12. O Shaolin foram, sei lá, 6. O Shaolin 2, que estou em pós-produção, foram quase 10. Não vem, uma senhora fez essa pergunta, e quando eu falei assim, meu filho, você tem quantos anos? Eu, não, minha senhora, porque a conta não é feita assim, não. Um projeto vai andando junto com o outro, não quer dizer que eu espero eu terminar, não. Então, assim, depende, assim, ela vem, por exemplo, filmes autorais. Filmes autorais, muitas vezes, são filmes que rompem barreiras de pensamentos de mercado, eles rompem, quebram paradigmas, então é difícil você convencer, por exemplo, o Vermelho Monet. Qual era a minha dificuldade? Era o cara acreditar que quem faz o Cine Hollywood é possível fazer um filme com o Vermelho Monet. Sim, beleza, do ponto de vista que você está me dizendo, ótimo, mas... Eu falei sobre isso com o Glauber. Qual é o laço que você tem para provar isso? Eu não tinha, precisava fazer o filme. Então isso leva mais tempo, esses filmes demoram mais tempo, né? Quando são filmes que vão ali romper barreiras, quebrar alguns paradigmas e tudo de mercado, são mais difíceis. Mas, por exemplo, os passes, quando eu fiz os passes, da sinopse às telas foram 8 meses. Menos do que o tempo do menino. No mundo cinematográfico é uma aberração isso, de velocidade. Mas é porque todas as circunstâncias tinha que ser aquele tempo e existia o dinheiro e aconteceu. Mas normalmente, eu vou dizer assim, a experiência minha e dos colegas, de um filme aquele filme que você quer muito fazer, é seu filme autoral, é seu filme que você acredita muito nele, cara, 10 anos, em média. Em média. Em média, por aí. Em média e se for bem. E ainda tem às vezes demora mais. E ainda tem gente que acha que é só que uma ideia e uma câmera na mão, você em pouco tempo, você faz um filme, você produz, você, né? É tudo bem fácil. Pode até ser fácil, porque hoje o acesso à tecnologia facilita muito, né? Assim, ajudou, você tem celulares incríveis, produz imagem incrível, você pode editar, você pode fazer um filme com pouco dinheiro, né? Isso é verdade, você pode. Só que acontece quando você vai pensar, ok, mas esse filme vai passando aonde? Vai passar no teu canal do YouTube, tem muitos seguidores, você fala, beleza, tá tudo certo. Mas quando você vai pensar em cinema, nessas plataformas, o rigor de controle de qualidade é muito alto. Você pensa que você imagina assim, o acesso ao stream, essa democratização ao acesso, ele torna o rigor do que você quer pagar para ver altíssimo. Então o cara que acessa o Netflix, ele pode acessar séries que custaram milhões e milhões de dólares, e ele habituou aquilo ali, o paladar daquele é aquilo ali, né? Aí quando você fala, eu vou fazer uma série, meu patamar é esse aqui, meu irmão, venha com um negócio foda, senão eu vou dar um clique nele e vou para outra coisa. Isso sobe muito o sarrafo, né? Quando você vai, quando o cara chega, ele decide ir a um filme, ok, eu tenho R$20 para pagar o ingresso do cinema hoje, o que é que tá no cardápio? Tá um filme da Marvel que custou 300 milhões de dólares, que, meu irmão, o cara vai quebrar o mundo. Ou tá um filme que custou 100 mil dólares, que o cabo ali tá na cena na locação só, e poucos atores e tudo, que pode ter uma emoção incrível, mas não vai quebrar o mundo. Baixou, tá meus 20 contos, é no cabo vai que destruiu a terra logo toda, para descatitar, para fazer valer os meus 20 contos. Tá entendendo? Então, tem essa questão. Um filme que não tem esse recurso todo, o dinheiro dele não vale, né? Exatamente. Então, essa relação dessa valoração muitas vezes determina, né, o que o cara quer ver. E as campanhas são muito poderosas para induzir o cara aí para ver esse filme. Isso é uma coisa que você não tem como brigar contra esses valores, que o cara gasta 3 milhões de dólares para fazer o filme e gasta os 300 para lançar, né? E aí, isso, obviamente, que dificulta muito quando você vai fazer, porque esse é o padrão do que você vai competir, né? E tem outra coisa também, né? Essa produção, ela é consistente, sistemática, ela vai estar na prateleira, você sabe que esse filme vai existir, depois vem esse que vai estar aqui, tudo. A nossa escala produtiva não consegue ter esse suprimento de prateleiras com essa regularidade. Então, eu lancei o Cine Hollywood aqui. O tempo que eu levo para fazer outro aqui, tudo. Esse espaço entre deixar um aqui e o outro
Cara, às vezes troca a geração. Por exemplo, eu vou lançar o Shaolin do Sertão 2 ano que vem. O primeiro foi lançado em 2016, 10 anos depois, né? Tem muita gente que quer ver, tem muita gente que viu quando era pivete, e tem uma geração que nasceu que não sabe o que é o filme, né? Eu luto muito por isso. Como é que você conecta essa geração? Porque tudo passa muito rápido hoje. O volume de informações, o volume de conteúdos produzidos Cada vez é mais rápido, é né? muito rápido e é uma quantidade absurda. Então, tudo isso são novos desafios que você vai ter que se impor além do fazer, né? Você precisa não só fazer, mas encontrar o seu nicho, o seu mercado, como falar para ele, de preferência conseguir furar essa bolha desse nicho. Então, a cada dia, novos desafios se impõem ao cinema, tanto no fazer quanto no chegar ao público final. As dificuldades dos anos 60, 70, 80 e 90 eram dificuldades, que são diferentes das dificuldades de hoje, mas são dificuldades, Sim, sim, né? É sim. exatamente isso. E sempre, não tem jeito. E Sempre vai ser. sempre Sempre vão vai existir. ser. Porque fazer também sempre vai continuar sendo complicado, né? Você pensa assim, ok, por mais que o equipamento diminuiu, hoje é mais fácil. Você tem câmeras que chupam luz assim, que numa cena que precisa muito menos luz, a câmera, caralho, como é que. Você não fazia aquilo em película naquela época, você tinha que botar muita luz para fazer. Então você tem isso tudo. Mas no momento que eu tenho que fazer uma cena, que eu tenho que ter muito figurante, não quero, é muita gente, você vai ter que levar para o set, você vai ter que pagar, vai ter que fazer contrato, vai ter que alimentar, vai ter que. Isso continua sendo do mesmo jeito, né? Ah, vou fazer uma cena que é a céu aberto e tudo, eu vou ter que ter um controle dessa variação de luz. Então, a complexidade, o desafio, ele vai sempre continuar existindo. E aí você tem algumas facilidades. Ok, os recursos técnicos de hoje em dia, de inteligência artificial, facilita muito a pós-produção de som. Então, a gente consegue resolver problemas de som na pós que a gente não conseguia. Mas, por um outro lado também, o mundo é muito mais barulhento, sabe? Tudo ali vai sendo... Sim. Os desafios continuam existindo, por mais que a gente avance em algumas etapas de algumas facilidades, de recursos, de tecnologia, de equipamentos e tudo, mas o mundo também vai te impondo outras dificuldades. Então, fazer cinema é um bicho que não importa quando, onde, como, eu não vejo um jeito dele se tornar fácil de fazer. Mas para quem está assistindo, mas eu quero fazer cinema, agora eu vou desistir. Não! Não tem nada fácil na vida, não, mano. Tudo é muito complicado. Não, e sabe? outra coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, a fotografia principal do Shaolin do Sertão 2 você já fez, Sim, sim. não é? A fotografia principal é uma coisa. Aí, cadê o filme tal? Está em montagens. Ora, rapaz, demora não, já filmou? Vai filmar. Meu amigo, a pós-produção é um processo é outro filme. complicado. É outro filme, é um processo complicado. Eu tento explicar isso para as pessoas. Eu voltei agora para a faculdade, né? E eu sou tipo assim, um tiozão da turma. Eu que tenho 50 e a outra é 17, 18, 19. E tem muita gente também que não entende isso. Cara, mas o filme não já terminou de filmar? Sim. Eu digo, mas ele não filma em sequência. Não tá tudo prontozinho. Aí eu digo, tem muita coisa para fazer, porque demora. Demora, cara. Demora muito para fazer. Por isso, quando você vê que um filme já tá pronto, o cara já fez o filme há 2 anos, 3 anos, para poder lançar, para poder estar com tudo pronto. Eu levo em média de 8 meses a 1 ano a pós-produção. Sim. A forma mais fácil de fazer entender você construiu a sua casa, beleza, né? Subiu as paredes, subiu tudo. Agora tu vai para o acabamento. Aí, meu amigo, aquela cerâmica vai ter que ser recortada naquele cantinho bem certinho, né? Aí aqueles detalhes, tudo aquilo ali do acabamento, aí o cabo, rapaz, agora eu entendi, sabe? Às vezes Quando você passa por isso é diferente. Exatamente. Então, a pós-produção, para quem não entende, é esse rigor de detalhe, essa construção toda de muitos elementos minimalistas ali que vão somando e dando a cara do filme. Você assiste um filme que é apenas o corte do filme, depois você vê ele na tela de cinema, assim, o crescimento é absurdo. O filme se multiplica assim por 1000 em termos do que ele tem de potência, além do corte. Eu lembro demais quando você levou o curta do Cine Hollywood lá na minha casa, que disse, olha, o filme tá pronto, vamos assistir e tal, que eu assisti em primeira mão e tudo. Aí a gente foi ver no cinema. Coisas que a gente não viu em casa, sons que a gente não percebeu em casa, que você vê no cinema, né? Um som que você coloca e tudo na pós-produção, é outra coisa. Por exemplo, o som do SIC, eu passei 8 meses trabalhando no som do filme. A mixagem Atmos é som de Marvel, tá entendendo? Mas é muito complexo, assim.
São muitos elementos para você chegar num som daquele, rodar num cinema Atmos e o som ser caceteiro, né? E então é esse universo todo que muitas vezes as pessoas não têm essa compreensão, Sim. né? Mas assim, mas de novo eu falo assim, para quem está pensando em fazer cinema, para quem está estudando e tudo, calma, as coisas existem. Assim, eu olho muitas vezes. É um dos ramos que você tem que ter mais calma. E assim, qualquer atividade profissional tem seus desafios, como qualquer um outro, né? O cinema não é diferente do cara que vai fazer uma cirurgia, não é diferente do cara que vai pegar um ônibus e dirigir numa estrada à noite, tendo que ficar acordado, porque está transportando tantas vidas ali, sabendo que a estrada é perigosa e tudo, sabe? É um desafio também, como qualquer atividade. O lance do cinema é porque ele demanda uma paciência muito grande para quem quer ter uma. Porque ele provoca ansiedades, ao mesmo tempo você tem que ter uma paciência para lidar com aquela ansiedade, porque a gente nunca sabe a certeza de nada e nem as datas de nada, por mais maluco que possa parecer. Ah, vou começar um projeto agora. Quando é que tu vai lançar? Cara, não tenho essa resposta. A não ser que lá na frente, ok, eu sei que o dinheiro está aqui, que o projeto está aqui, que a data está marcada e tal, 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 tal. Beleza. Mas isso está na zona da exceção. Mas é para quase tudo que a gente faz, a gente não tem essa certeza, né? Então, assim, só para as pessoas não acharem que é algo impossível. Eu sou a prova do que é possível, né? Sim. E já aconteceu com você assim, você está programado para lançar um filme como o SIC agora em 21 de agosto e a produtora dizer vai lançar agora em julho, porque é onde tem data. Não, o próprio SIC, assim, a gente ia lançar em maio e foi para 14 de Foi agosto. de agosto. Mas assim, antecipar, Ah, não. postergar já teve. Antecipar é possível quando você está dentro de uma janela mais larga. Ok, a gente pensou em lançar, sei lá, janeiro do ano que vem e estamos agora em maio. Não, vamos puxar para outubro, para novembro. Quando você tem esse Estava em tempo, novembro, quando você falou comigo, estava programado para novembro, não era? o Shaolin 2. Não, o SIC. Não, o SIC era no ano passado, era. Exatamente. Foi. Aí foi para maio e agora está 14 de agosto, né? Então, assim, tendo um tempo para você conseguir fazer essa manobra de puxar, também é possível, mas precisa estar com margem de tempo para você poder ter o tempo de fazer a campanha, né? Porque não é só estar com o filme pronto, né? Tem que levar o tempo, ó, pessoal, tá em cartaz. Tem que Exatamente. sair. O boca a boca ainda funciona muito hoje? Funciona, mas o boca a boca hoje ele é muito a rede social, rede né? social hoje Assim, é o boca a boca é um de hoje papel em dia, importante, né? Só que assim, tem uma coisa que a rede social também ela está muito em função de quanto se paga para o algoritmo andar, né? Então, ela não é mais orgânica. A gente sabe que não é mais orgânica. Você tem ali X mil seguidores no Instagram e, sei lá, 500 está vendo seu material, o resto não está vendo, porque ele não entrega, porque você não pagou. Então, aí depende também quanto a campanha vai ser feita para pagar, para o filme, sei lá, para rodar nas redes sociais. Mas quando se pensa também em campanha publicitária, em marketing de cinema, um erro muito grande que cometem, que eu observo, é achar que na rede social a vida está toda lá, que tudo se resolve lá, e não é. Sim. Sabe? Porque a rede social é um negócio muito cômodo. Você está aqui, tá passando o dedo aqui, tua mídia que tu achou que alguém ia ver, o cara viu um segundo, não interessa mais. Quando você compõe, ok, eu vi aquilo ali num frame, numa fração de segundo, não sei nem o que é, mas aquela imagem fixou na minha cabeça de forma subliminar. Saí na rua, eu vejo um ônibus que está com aquela imagem parecida. Ali eu fui no cinema, vi o trailer daquele filme, vi o cartaz, fui num Buzz Door, tava... A mídia convencional vai se compondo e junto vai integrando um composto de promocional que vai fixando na sua mente o desejo de ver aquilo, né? Isso Hollywood faz muito bem. Uma cidade como Paris, por exemplo, a principal mídia de Paris, que é uma cidade que se caminha muito a pé de metrô, é o cartaz. Porque você sempre vai caminhar e se deparar com cartaz. Seja no metrô, seja no ônibus, seja na frente dos cinemas, que lá tem mais de 400 só na cidade, né? Uhum. Então, ali, mais do que uma rede social, é a mídia física mesmo do pôster. Como é poderoso o cartaz do filme numa cidade como uma cidade que se caminha muito, né? Que se anda a pé ou de metrô. De outra né? realidade. E eu vejo muito hoje, quando você está nas redes sociais, o que eu vejo demais. Calma, não role, passe a página que a mensagem continua. Porque se você não disser isso, muitas vezes a pessoa vai só passando e não escuta a propaganda, não escuta o cara tem para dizer, né?
dado a velocidade que a informação tem. E muitas vezes a informação, o cara tá num lugar que ele não pode nem botar o som, porque senão o som grita, o cara passa aquela vergonha, o cara tá vendo ali até sem som, não sabe o que está sendo dito, né? E ainda tem aquela coisa, as pessoas viram só 10 segundos desse material, não viu inteiro. Um percentual pequeno vai até o final, sabe? Porque é muita informação, é um bombardeio assim absurdo. E quando é que conta uma visualização, por exemplo, você está no streaming, para quando tem gente que vê 20 minutos, 25 minutos, não conta uma visualização. Exatamente, tem essa forma de fazer essa conta também. Da última vez que eu vi, você tem que assistir para contar uma visualização, para entrar no algoritmo do streaming, são 80% do filme. Olha aí. Você tem que ver, tem que marcar lá no reloginho, 80%. Para poder contar como um view. Pois é. Que diga assim. Assim, é impressionante a quantidade de coisas que passam por dia na nossa mente, dessas informações de rede social, que soma com tudo. E aí, o que é que se faz para fixar que seu filme está em cartaz? É uma arte. Vamos dar uma paradinha agora para tomar uma aguinha. E já a gente volta. Não saia daí, dê o like, ok? E ative o sininho para toda vez que entrar ou vídeo novo, ou Louco por Cinema Clássico novo, ou mais um entrevistazinho no Pode Sim, você ser avisado, ok? Já a gente volta. Preto e branco, preto e branco, preto e branco. Exercitar a memória das cores é muito importante. Vermelho Monet. Era essa cor do cabelo dela, era lindo. Ela te faz sonhar em cores? Estou bem acordado. Daria uma fortuna para ter algo autoral dele, se mais ninguém tivesse. Vamos falar de negócios. Eu quero um original seu. Eu a trago para você. A sua obra-prima. It's gonna be great. Original. Unique. Você é o vermelho, Florence. Eu sou o cinza. Estamos de volta aqui no Pode Sim. Conversa, bate-papo maravilhoso aqui com nosso amigo Halder Gomes. Halder, eu queria saber agora, vamos assim para um ping-pongzinho rápido. Inteligência artificial. O que é que você acha? Qual vai ser o futuro disso aí no cinema? Rapaz, para mim ainda é um grande mistério, né? Eu falar, pelo agora, ela já auxilia algumas coisas, tem algumas ferramentas que auxiliam muito a nossa pós-produção, né? Por exemplo, um diálogo num lugar, num ambiente que não é muito favorável, que tem sons que incomodam, que atrapalham a fala e tudo. Hoje a inteligência artificial pode limpar aquele diálogo, todas aquelas frequências ali que não interessam e deixar a voz limpinha, por exemplo, do diálogo. Legal. É um recurso, é uma ferramenta que já se usa muito, né? Por exemplo, aí já vem os contras. Hoje você, por exemplo, antes você tinha um ator que a fala não ficou boa no set, vai ter que voltar para o estúdio para regravar, para fazer um ADR, para dublar. Pela inteligência artificial, hoje você pode até já ter essa voz e a pessoa não ter que ir ao set, ao estúdio para fazer uma dublagem pequena, por exemplo. Isso já é possível, já é um recurso que... Economiza. E assim, tira alguns incômodos, né, da pessoa criar uma agenda para ir gravar uma fala só. Isso a gente já consegue muito fazer também. Mas aí já tem outra questão também que conflita muito agora, são os dubladores, porque já começa... Queria chegar nesse ponto. Já vira uma profissão com risco de extinção, né? Pois é.
Embora quando você vê as coisas dubladas são muito troncha, porque não tem emoção e tudo, mas eu não sei o quanto que isso vai aprimorar. Então, pensando a longo prazo, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, como é que vai ser o cinema daqui para frente. Porque algumas profissões eu tenho certeza que vão deixar de existir, né? A vida de muitos profissionais vai facilitar bastante. Por exemplo, eu vou pensar aqui, uma montagem, eu acho que em breve vai existir uma inteligência artificial, que você pode fazer seu material bruto, inserir ali, dar um clique, meu irmão, monta aí, isso aí é o estilo Tarantino, é o estilo não sei o que mais lá e tal. As pequenas E você fazer os ajustes. Então, às vezes, um assistente de montagem que ia logar aquele material, que ia organizar tudo, essa função meio que vai mais facilitar a vida do montador. Que aí vai focar mais num trabalho mais de lapidar, de polir e tudo. Tô especulando, não sei se isso existe, mas a tendência é que venha a existir. Eu penso assim, eu penso que ele vai evoluir, né, nessa questão de montagem, tudo, a inteligência artificial, se for bem trabalhada, o que vai ser por um lado e não vai ser por outro, como em todo aspecto que tem, a pessoa trabalha nisso aí, vai evoluir. Emprego não vai deixar de ter. Agora, as pessoas vão ter que evoluir. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, né, a tecnologia. Trazer ela para ser sua aliada, né? Nos efeitos visuais, acho que elas vão tornar possível muita coisa, facilitar muitos processos de efeitos visuais que são muito complexos, demorados e chato de fazer, sabe? Acho que vai facilitar muito. E vai ressuscitar atores que já morreram, né? Você pode ressuscitar o Bruce Lee, por exemplo, e ter ali quase com a figura humana recriada, sim, inteligência artificial, perfeição. A briga vai ser pelos direitos de quem tem os direitos do personagem. Exatamente. Que vai Mas é uma possibilidade também, né? Então, assim, é um mundo que tá aí a ser explorado, ver o que é que ajuda, o que é que vai conflitar, mas assim, vai ter uma mudança radical na forma de fazer cinema, definitivamente vai ter. Assim, longo prazo, médio prazo ou curto prazo? Eu acho que médio prazo. Porque ainda tem o tempo das tecnologias se aprimorarem, as pessoas saberem usar essas ferramentas, de acessar. É porque hoje você ainda está notando quando tem inteligência artificial, mas já está quase imperceptível. Vai melhorando bastante, né? Vai melhorando bastante. Aí ninguém sabe também se vai existir alguma regulamentação. É tudo muito solto ainda, né? É muito vago. E daí as funções que, dentro de uma produção cinematográfica, algumas realmente vão deixar de existir, né? Pode ser que outras venham a surgir, mas eu não sei, sinceramente, qual é o futuro do fazer cinema. Eu não sei se a minha função vai existir daqui a um tempo, se vai ser necessária. Sinceramente, eu não sei. Também preocupado com minha filha, o que é que ela quer fazer. Mas eu mesmo já estaria aposentado, já tá só pintando, que é mais nem saber. Deixa esses bonecos aí trabalhar. E hoje em dia, pintura ou cinema e meio a meio? Mais cinema, menos pintura? Ou você tá... Porque para quem não sabe, nós estamos aqui diante de um grande pintor também. Obrigado. De um grande pintor também. O Vermelho Monet, vocês chegarem a assistir, filme dirigido por ele, que é um baita de um filme. O comentário está lá no www.loucoporcinema.com.br. Vou fazer o vídeo desse filme também. Um baita pintor, o Halder. E hoje você vê assim, eu vou me aposentar, vou continuar pintando e tal, mas hoje, qual é o tempo que você está gastando com o cinema e com a pintura? Meio a meio, 60-40, assim e tal? Sabe como é que funciona, Davi? Tem épocas que os filmes consomem muito dependendo das etapas. Por exemplo, agora eu estou em pós-produção num período onde todas as entregas que eu tinha para produção, para a trilha começar a trabalhar, para o efeito visual começar a trabalhar, tudo eu já fiz. Então fica um tempo livre, que assim, eu tenho um sossego, uma pausa, né? Aí vou trabalhando, lendo roteiros na paralela, mas aí, nesse momento eu pinto muito, né? Assim, desesperadamente para conseguir pintar o máximo possível nesse período. Aí entra um projeto, aí ele vai consumir minha vida 100%. Entendi. Né? Até que tenha de novo uma maré tranquila para que eu possa pintar. Mas eu sempre estou desenhando, assim, eu não fico um dia sem desenhar. A primeira coisa que eu faço de manhã cedinho é desenhar um pouco, pelo menos por uma meia horinha. Isso é um hábito mesmo, assim, é minha grande terapia. Teu café da manhã, digamos assim. E
Então, assim, ela é muito presente na minha vida, tanto é que eu fiz o Vermelho Monet, eu quero fazer uma trilogia das telas para falar desse universo, de tudo que eu vivenciei, que aprendi, que Tipo a li. trilogia das cores? Só que com temas de pintura, né? Certo. Quando eu falo das telas, eles têm uma paleta que o Vermelho Monet falava desse universo das falsificações, desse conflito mercado-artista, né? Que é sempre muito conflitante essa relação. E aí eu estou desenvolvendo agora o Azul Vermelho. O Azul Vermelho já vai para um outro universo, onde eu vou agora fazer uma imersão no universo do restauro, que é outra coisa muito interessante no mundo da história, do mundo da pintura, né? E quero fazer um terceiro que aí fecha tudo que eu gostaria de falar sobre esse universo. E assim eu disse, ok, eu consegui colocar essa minha paixão em forma de filmes, dividir com o público uma paixão através do cinema, né? E o Vermelho Monet foi o primeiro passo para isso tudo. Tem um filme interessante, não sei se você já chegou a ver, que é Incógnito. Você já viu esse filme? Incógnito, maravilhoso. Você supõe que com Antigão, década de restauro, 80, né? 90. 90, Década de 90, é legal esse filme. Muito bom, que vão restaurar um Rembrandt, uma coisa assim. E ele falsifica tão bem exatamente. que o Jason Patrick, eu acho, falsifica tão bem que o pessoal pensa que é original. E esse mundo é sempre muito fascinante, rende ótimas histórias. Eu acho que se faz muito pouco filme sobre esse universo. Esse tema, né? Porque ele é sensacional. Basta ver a história de vida de muitos desses artistas, né? Quantas biografias incríveis poderiam existir. De Van Gogh, talvez por ser mais popular, o que tem mais histórias feitas, né? Mas, por exemplo, eu tenho muita vontade, espero um dia poder fazer uma biografia de Chico da Silva, que é uma história incrível. Exatamente. Recentemente o Joy lançou o documentário do Antônio Bandeira, que eu acho que ainda está em cartaz no Dragão, e recomendo as pessoas demais assistirem esse documentário, porque é uma história de vida incrível, assim. Então, assim, esse mundo dos artistas, da pintura, sempre tem ótimas possibilidades de filmes. E é um tema que a gente vê muito pouco. Pouco. Eu fico sempre garimpando. A coisa que eu mais garimpo na vida é procurar filmes sobre pintores, né? Então tem alguns na Netflix, tem alguns na Amazon, mas é uma representatividade, é uma amostragem, né? Obviamente tem muito mais em outros streams do mundo todo, mas tem algumas coisas muito interessantes. E aí eu quero fazer essa trilogia, que é o meu olhar particular desse universo através desses 3 filmes. Com certeza já vem coisa boa por aí. Tu vai lançar agora em agosto, se tudo der certo, o SIC. E no ano que vem o Shaolin. Shaolin 2. Shaolin do Sertão 2. O mesmo elenco do primeiro? Tem novidade? Tem. No Shaolin 2 tem o Lyoto Machida, campeão do UFC, a lenda do UFC, tá no filme, né? Marcelo Serrado, Priscila Fantin. Vai dar umas cacetadas no Edmilson. Dá uma lapada de... Aí o elenco do primeiro, né? É uma composição ali com novos personagens e os do primeiro. Uma pergunta, Raul, você que é montador, que sabe, que entende de montagem. Eu estava discutindo isso outro dia com um crítico, numa cabine de imprensa que eu fui. Veja se sua opinião, se você concorda comigo. Trailer hoje, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Você concorda comigo? Porque, por exemplo, você vê as cenas que você faz quando você está lançando a reportagem, você diz assim, eu estou filmando o SIC. Aí tem aquela cena do avião, né? Que é a cena que a gente mais... Aí você, tudo bem, todo mundo já conhece, coloca no trailer. Mas os trailers de hoje mostram coisas que não deveriam mostrar. Que quando a gente vai ver o filme, isso eu já vi no trailer, tira a graça. Eu colocava muito trailer no meu site, eu não coloco mais. Porque eu acho que tira a graça, eu acho uma falta de respeito. Grande número. Eu ainda acho o trailer a principal ferramenta de lançamento de um filme, né? O primeiro contato que você tem com aquele filme que você vai ver. Até então você só viu, por exemplo, o cartaz. Sim. Sua única identificação visual foi o cartaz. O que acontece hoje em dia é porque hoje a necessidade de colocar tanta informação que não faz com que você tenha o trailer, aí o cara cria outro trailer, aí cria um teaser, aí cria essas pílulas. Cria um teaser dizendo que vai sair o trailer. Cara, aí no final das contas, se você juntar todos os pedaços, você já assistiu o filme. É isso que eu digo. Então, essa é a parte maluca toda desse desespero que as pessoas acham que tem que colocar tudo na rede social.
Cara, tem que repensar isso, tá entendendo? Porque isso é um negócio que me incomoda muito. Eu disse, pô, mas por que que você vai entregar essa cena que é incrível agora, já numa Pois telinha desse tamanho? Eu fiz pra tela de cinema. Exatamente. É esse lugar. Aí você perde muito, porque muita gente chega, vê, acessa o trailer, avisa, ó, sai o trailer do filme, tá, você vê no celular, não é nunca a mesma coisa. Pois é. E aí, mas é porque o outro fez, sim, mas não quer dizer que é certo, sabe? Porque assim, o que é que eu acho que como deveria ser e os distribuidores não costumam fazer. Cara, alinha uma data que teu trailer vai estar no cinema e tu vai botar na rede social e tu vai colocar onde for mais junto, sabe? Porque se de repente o cara, ok, eu fui ao cinema hoje, me deparei com aquele trailer, depois eu cheguei, vi aquele trailer circulando na rede social, essa sincronia vai dar um impacto ao trailer que ele merece ter. Sim. E não você joga na rede social o trailer e aí se perde diante de tantos outros trailers, não tá no cinema, o cinema tá rolando, o cara não viu aquele trailer no cinema. É tudo muito caótico hoje em dia, essa fragmentação do filme dentro dessa necessidade de querer atender todos os olhares ao mesmo tempo, quando não vai conseguir, ao invés de focar numa coisa com muita qualidade, num trailer bem trabalhado e tudo, e dar um tiro certeiro, sabe? E isso é um negócio que eu acho que me incomoda no marketing hoje em dia, de lançar filme. Neste ponto eu concordo Não, plenamente às vezes a com galera você. coloca uma cena inteira. Pô, essa cena é pra ver na telona, É. cara. Essa cena merece o ingresso, sabe? Eu me lembro uma vez que todo mundo falando, sabe o que estragou? Eu tava entrando no cinema, aí eu vi o som do trailer que eu não queria ver, aí eu parei. Aí eu tava com meu filho, papai, calma, deixa eu terminar esse trailer aí que eu entro, que eu não quero ver. Porque se eu entrar, mesmo que eu não olhe, eu vou ver de qualquer jeito por causa do tamanho da tela. Porque pra mim perde a graça. Aí todo mundo, viu o trailer? Eu digo, não vi, nem vou ver. Por exemplo, o primeiro trailer tá mostrando já coisa demais do Superman, que vai estrear agora. Sim. Tá entendendo? Sim. Aí perde a graça. É. Perde totalmente a graça. Você vai ver as coisas, você já viu no trailer. Aí, Acho que é muita informação preciosa arremessada assim à toa para atender essa crença que precisa ser feito assim. Eu não vejo a necessidade, sabe? Mas a gente faz o filme, né? Quem lança são outras pessoas que vão lançar. por exemplo, você quando coloca um filme seu para montagem, você diz assim, só diz como você quer, você não interfere ou você tá lá junto no processo? Na montagem, eu moro dentro da montagem. Assim, porque eu filmo com um rigor onde só eu estando perto do montador, aquilo vai ser possível se montar, Sim. né? Porque eu já entro no set com o meu filme todo montado. Eu já entro no filme, na verdade, quando eu vou pro set, eu vou fazer um download do filme. O set é um empecilho para mim, que o filme tá pronto na cabeça. Ele já tá mixado, ele tá tudo pronto. É uma coisa meio esquizofrênica assim, maluca, mas é uma realidade. Eu Então, sei como é. quando eu vou pro set, meu montador, ele já tá acostumado a montar meu material todo, ele já vai adiantando e tudo, e aí eu entro. Depois terminei de filmar o Shaolin do Sertão 2 em 16 de dezembro, que era, se não me engano, era uma sexta. Fui fazer a segunda unidade sábado e domingo. Segunda-feira eu fui morar na ilha, todo dia 8 horas na ilha por 4 meses. Até eu tirar o corte final do filme. Porque eu gosto muito desse processo todo. Eu gosto, e uma das maiores aulas de direção que você pode ter é a ilha de montagem. Então hoje eu filmo... E o trailer não é montado por você? Não, o trailer são empresas próprias de montar trailer, certo. né? Eu não gosto de montar o trailer, porque o trailer é uma visão do filme onde o olhar, eu acho que merece ser fresco mesmo de tudo, até porque você pode fazer 1000 trailers diferentes do mesmo filme e contar a história que você quiser, do que você quiser diferente do E ainda do tem que é o trailer próprio que filme. vende o filme errado. Você pensa, acha que vai ver uma coisa e é outro filme. Exatamente. Então, normalmente tem as empresas especializadas em montar trailer, mas eu aprovo tudo, né? Certo. Antes eu recebo um roteiro do que vai ser o trailer, faço as minhas observações que eu acho que merecem ser pensadas, aí vem o corte do trailer, aí eu vou trocando ideia até fechar o trailer. Mas a montagem eu participo rigorosamente de todas as etapas de pós. Então, o rigor artístico do que eu entrego está muito atrelado ao quanto que eu estou colado
próximo na pós de todos os meus parceiros que são os artistas que fazem esse trabalho. Uhum. Porque, como eu disse, eu tenho uma clareza muito grande do que eu quero, do que é o filme, de como ele vai ser, inclusive o filme do jeito para ser daquele jeito, sabe? Não vai te dar muitas possibilidades de montar, até uma forma de eu proteger o meu filme da forma que eu quero que ele seja do ponto de vista autoral, de uma maneira que você não monta ele com muitas possibilidades, você não tem muitas possibilidades de montar ele diferente da forma que eu montei ele na cabeça, entendeu? É uma forma protetiva também que eu tenho de entregar rigorosamente o filme que eu tenho na minha cabeça. Então você pode entregar para 1000 montadores vão montar muito próximo da forma que eu filmei, porque ele não te dá essas possibilidades. Nas suas devidas proporções, é quando eu vou ver um filme que eu tenho que escrever sobre o filme, à medida que eu vou vendo o filme, o texto vai vindo aqui. Eu tenho que sentar logo, porque eu já ainda estou com os detalhes aqui na cabeça, né? Que aí o texto sai. Porque depois aí eu não me lembro de detalhe, aí tem que refazer o texto. Aí a pessoa, muita gente não lê 2 vezes. Eu digo, ajeitei o texto, botei um parágrafo, não vê. Leio só uma vez. Sim. E muita gente vai só para nota, às vezes. Vai só para nota, vê, aí depois é que vai ler. Sim. Para saber se eu vou ou não. Eu digo, vá pro filme, porque pode ser que você Sim. goste. Muito né? relativo, Totalmente. É. E aqui, para terminar, infelizmente, que o papo tá maravilhoso aqui, um conselho para quem quer fazer cinema, para essa turma mais jovem de hoje que quer fazer cinema. Qual é o conselho assim que você dá? Pessoal, vá fazer cinema, não vá fazer cinema, pense, estude, veja direito, que o buraco é mais embaixo. Não, o conselho que eu sempre dou, primeiro leia muito. As pessoas estão com preguiça de ler, cara, só quer ler manchete de Facebook. É verdade. Leia a fundo qualquer coisa que vocês for ler, lê um livro inteiro, assim, crie o hábito de ler, de ter a disciplina de ler. Outra coisa que eu sempre falo é assista tudo. Do X vídeo a um filme de Jesus, tudo que tiver desses extremos, assista tudo. Tá entendendo? A pessoa não pode ser preconceituosa com o que vai ver, porque é assistindo que você aprende, você cria uma cinefilia que vai te dar elemento, informações e conhecimento dessa grande paleta de cores que são esses filmes todos que você vê, porque, na verdade, tudo que a gente vê são informações que a gente vai acumulando e vai criando a nossa paleta de cores. E é aí que essas misturas vão gerar novas cores, que pode ser a cor que vai ser a sua cor, né? Por exemplo, quando o Cine Hollywood série foi para a Globo, ele tem a minha paleta de cor da essência do Cine Hollywood e tem a paleta de cor também do Guel Arraes, do trabalho do Guel. Porque ali a série estava no núcleo do Guel. Então você vê essas cores misturadas que gerou uma outra cor que é o Cine Série. Tá entendendo? Então, assistir tudo é o grande conselho que eu dou para quem... Consuma. Consuma o material. Porque assim... o nosso meio ele é muito boçal, sabe? As pessoas, eu vejo muitas pessoas se comportando como se tivesse feito 10 filmes do Spielberg e não fez nenhum curta ainda. Sim. Rapaz, não assisto isso porque... Oxe, entendeu? Então assim, você só tem que ter pé no chão, tem que ter humildade, tem que assistir tudo, cara. Tem que assistir tudo. E é nesse lugar dessa boçalidade onde eu vejo muita gente que não consegue avançar porque não tem repertório, porque não conseguiu fazer um repertório de conhecimento de cinema cinematográfico. Não vou assistir filme lá, assista, pega um filme preto e branco, assista um filme preto e branco, assista um filme... Um dia desse, um amigo meu irmão, tu viu aquela série na Netflix que a câmera não corta e tá assim, isso é plano de sequência. É o quê? Plano de sequência. Tu é doido, os caras inventaram agora. Macho, meu irmão, como é, macho? Sabe? Tudo bem, não é alguém que quer fazer cinema, mas pra você ver que se você vai lá pra Chaplin, pega Buster Keaton fazendo cenas de, sabe? Coisas absurdas já feitas lá atrás. Então, é esse lugar que eu sempre recomendo as pessoas terem a humildade e a disciplina de assistir muita coisa e tudo. Tá? Eu dei um exemplo um dia para um amigo meu que eu sempre, toda semana também saio, eu digo que é o terrorzinho básico da semana. Que são aqueles filmezinhos bem baratos que se pagam de terror, que tem o seu público fiel. Eu disse, assista um filme de terror desses genéricos, que é tudo a mesma coisa, que só muda os atores, e assista um Nosferatu. Peguei essas duas.
Você vai ver a diferença do que é para um filme para quem gosta de filme e para quem gosta de cinema. Mas veja, Sim. não leia. Não, eu vi. Veja para você ver a diferença, para você saber o que é o público que esse filme se destina, o público que esse filme se destina. Veja para você saber. Aí você tem críticos até também que não veem um filme, pegam todas as críticas que tem, cenas que, porque os críticos que falam no YouTube e tal, pegam, colocam as cenas do filme e tal, e falam sobre o filme, que eu tenho certeza que não viram. Só o jeito deles falarem no filme. Você não viu o filme. Isso viu trailer, isso viu entrevista, mas não viu o filme. Aí fica difícil. Sim. Fica difícil e complicado de você ver. De você ler uma pessoa dessa. Aí tem muita gente que seguia, o cara disse que não... 10 pessoas dizem que não é bom. Aí o outro disse que é ruim. Aí ele só leu aquele cara. Aí não vai pro filme. E deixa de ver um filme bom. Acho Né? que assim, acho que é muito particular, é o olhar de cada um do desejo do que vê, que determina, né, a sua escolha. E outra coisa também que é muito interessante, que eu faço muito esse exercício com minha filha, que está estudando cinema, eu pego uma cena de um filme tal. Eu pego um filme do Chaplin, por exemplo. Estamos vendo essa cena aqui. Para você entender como é que é a construção e a evolução do fazer cinema. Naquela época, as câmeras eram gigantescas. E filmavam pouco tempo. E os rolos de filme gigantescos. A operação para você manipular um rolo de filme, entre você carregar o chassi, descarregar esse chassi, colocar ele na caixa preta para poder mandar revelar e processar para você ver o tamanho dos equipamentos, a quantidade de luz que era necessária para conseguir imprimir naquela imersão de luz na película. Então, assim, essa cena que você está vendo aqui, a complexidade disso tudo, essa cena foi feita em 1920, por exemplo, sabe? Olhe essa cena de hoje, como é que foi feito. Então, assim, muito a se fazer. Olha o corte, olha como foi o corte dessa cena, como foi que o diretor montou, como foi... Até mesmo chegar e dizer, olha essa cena aqui, eu sei que o cara fez em meia diária. Essa cena aqui, eu sei que ele teve dificuldade na locação, porque da forma que ele filmou, ele teve que defender um eixo, porque esse eixo aqui ele não podia virar para lá. Eu vejo um filme, eu sei tudo do que aconteceu para ele ser feito. Até mesmo quando eu vejo uma cena, eu sei até onde o cara parou o gerador e quantos metros de cabo teve até o gerador. Se você começa a ter uma visão holística do filme, além do que está na tela, porque eu sei o que está na tela, eu sei o que representa para estar. Atrapalha, né? Atrapalha. Para mim é impossível ver um filme sem eu estar vendo tudo que acontece lá depois. Eu estou vendo a montagem, eu estou vendo todo o desenho de som dele, você começa a ter um ouvido absoluto, você começa a ouvir todas as pistas de som que a pessoa às vezes não enxerga. Eu sei as lentes que ele está usando, eu vejo esse tempo de corte, eu consigo ver toda a marcação dos figurantes passando ali, a direção da segunda unidade aqui, marcando os figurantes, eu sei aqueles figurantes que foi dito para eles que eles estão passando em cena. Eu sei onde está a base de produção, assim, você ter um raio-x que você acessa milhões de outras informações, além do que está na tela, do processo do ter feito, né? Isso, para quem faz cinema, é o lado ruim. Para mim é impossível assistir um filme sem saber tudo da correção de cor, como é que foi feita, como é que foi feito os efeitos, tudo. Então, assim, o tempo dos atores, é uma coisa meio doida, sabe? Obviamente que o espectador normal não vê essas coisas. Sim, né? lógico. Graças a Deus, porque senão cabia ficar e endoidar Era também, uma faca né? de doido aquilo. Mas quando você começa a estudar cinema, começa a entender como é que é feito, assistir tudo, tendo essa percepção, vai te ensinar muito, porque muitas vezes você pode entender por que aquela cena foi feita daquele jeito, porque aquela locação, aquela situação te impôs um desafio, o cara arrancou uma puta cena. É como você vê o tubarão, a máquina não funcionou, ele teve que criar uma linguagem subjetiva. Tubarão passou Gerou suspense. O Tubarão passou uma semana afundado, porque quebrou. Pois é, que gerou a subjetividade da câmera, criou suspense, né? Que foi ali sonorizado com 2 notas musicais, assim, foi o John Williams que fez, por uma necessidade mesmo de criar um suspense musical para aquilo ali e tudo, e você tem uma linguagem clássica do cinema mundial por conta de uma circunstância, né? Então, assim, olha o quanto que aquilo ali ensinou, olha por que aquilo foi feito daquele jeito.
Então, todo filme, ele tem uma história que acontece que te leva a replanejar o teu plano de voo e muitas vezes isso aí pode gerar coisas incríveis, né? Então, assim, eu já tive várias das situações. Uma coisa que eu acho que está acontecendo hoje é porque, por exemplo, você cai na mesmice. Todo mundo está acostumado a ver a mesma coisa. Quando sai uma coisa diferente, que de vez em quando sai, eu digo muito esse filme que recentemente que eu fui ver do Steve Soderbergh, Presença. Eu vi. Você assistiu? Vi. É um Vi. filme diferente. Sim, É um filme bem legal. Que é sim, feito. sim, Muita gente não gostou. Por quê? Porque foge sim. do básico. Sim, totalmente. Não é? Totalmente, e ousado você fazer aquela câmera. Por exemplo, ali. E o único, o filme todo praticamente aquilo. E ali, pra mim, a grande dificuldade que eu ficava olhando é esse cara desse Steadicam é foda. Porque esse cara faz umas manobras nesse Steadicam muito boas. Eu ficava sempre pensando como é que esse cara subia essa escada desse Steadicam. Então, assim, tecnicamente, eu achei muito instigante aquele filme, sabe? É uma linguagem. Claro, o Steven Soderbergh tem moral para chegar e dizer eu vou fazer esse filme assim, não vou cortar e vai ser essa câmera flutuante aqui como se fosse a visão da visagem, né? Ali, mas acho que foi uma briga que ele teve que comprar para imprimir essa linguagem, porque ela tem sua dose de ousadia e o que é ousado muitas vezes assusta o lado executivo. É diferente, por exemplo, que está prestes a estrear Missão Impossível. Você já sabe o que você vai ver, começo, meio e fim, você vai ver sabendo o que você vai ver, e o Tom Cruise toda vez ele surpreende com uma coisa nova. Sim, sim. Você, neste ponto, essa para mim é a exceção que tem que ter também nos cinemas. Claro, não, e ali o que ele faz muito bem, ele sempre faz uma cena muito maluca que ele mesmo faz, e ele não usa o dublê, obviamente que são milhões de dólares para poder dar segurança para ele fazer saber que aquilo não vai dar merda, né? Não é na doida, vamos tacar o pau ali nadando, não é. Bem planejadozinho. Né? Mas e tudo isso faz parte já da campanha do filme. Sim. Né? Então você já vai pagar sabendo o que você vai ver para ver o resultado. E uma coisa que ele faz muito bem. Há quanto tempo que ele está falando de uma cena que ele vai fazer? Eu vou ver porque eu quero ver essa cena. Entendeu? Isso é um trabalho muito bem feito que ele tem maestria nesse marketing que ele construiu especificamente para esse filme, para esse tipo de cena. Então, assim, ele se coloca no lugar de um filme-evento que você precisa ver. Vou ver. Né? E o filme precisa disso. Precisa de um filme do Soderbergh. Soderbergh entregou 2 filmes esse ano, que foi o Presença e o Código Preto. São 2 filmes completamente diferentes. 2 filmes espetaculares. Não sei se você chegou a ver o Código Preto. Você viu? É um filme de espionagem espetacular, que é uma comédia onde você não ri, por causa que é uma comédia de situação, com um elenco maravilhoso, um filme feito no tempo certo, sabe? E 2 coisas completamente diferentes. Sim. É um filme de espionagem completamente crível para os dias de hoje, e o outro é uma visão única de um filme de terror, suspense e tal, que você tem um nome conhecido no elenco e você vê e ele entrega um senhor filme. Porque no final das contas, as pessoas às vezes tentam rotular o diretor e, na verdade, direção também é um ofício. Quando você tem controle de conhecimento do que é o seu ofício, você pode ampliar essas possibilidades, né? Assim, as pessoas não entendiam, eu vi coisas que escreveram, gente que falou que teve que ler 5 vezes meu nome, que era o diretor do Hollywood, porque fez o Vermelho Monet. A cabeça do cabo, o cabo não montava na cabeça dele essa possibilidade. Porra, por que não? Não é? Eu conversei sobre isso com o Glauber, quando ele veio aqui, eu conversei sobre isso com ele. Ele disse que tem festival, não foi? Teve esse problema. Mas, rapaz, o que é que tem? Quer dizer que o cara faz ficção? Ele só pode fazer ficção pro resto da vida? Pois é. Não, isso não existe, não. Não, é um julgamento muito maluco assim, quer dizer, a pessoa não conhece a minha história de vida que eu pinto desde criança, né? O quanto que a pintura é presente na minha vida. Para mim, é muito fácil falar desse universo, porque eu conheço ele profundamente, tanto de estudo, como de ver, como de fazer, né? Mas o rótulo é muito forte, né? Assim, essa coisa de fixar esse rótulo e que aquilo acabou-se, é muito difícil romper. Então, quando eu vejo diretores fazendo isso, eu acho assim, eu acho incrível, sabe? E eu acho muito provocador. Acho que
A galera tem que fazer mais, os diretores têm que fazer mais, tem que usar mais. Pois é, gente, infelizmente chegamos ao fim de mais um Pode Sim, certo? Agradecer a presença aqui do Halder. Halder, quando você for lançar seu filme com o Edmilson Filho, quero sua presença aqui. Você já está convidado para vir com o Edmilson Filho para falar do filme e de outras coisas mais também, certo? Fiquem ligados, ativem o sininho, deem um like, ok? E também o Louco por Cinema Clássicos, que também já está no YouTube. E toda sexta-feira na Jovem Pan News Fortaleza com os lançamentos do final de semana. 92,9. Toda sexta-feira a partir das 10h30 da manhã, com reprise nos sábados, a partir das 8 da manhã. Ok? Fiquem todos com Deus e até os nossos próximos encontros. Antes de começar aqui, tem um negócio que eu queria mostrar. I was so focused on my training. It's the only thing I thought of. Jennifer Howard dedicated her life to the art of excellence. I wanted to be the first Olympic champion in 2 different fighting styles. But somewhere along the way, she married the wrong man. Now she and her daughter must make a new life beyond his reach. Jennifer's coming back to me. And in a strange land, the friend she needs will find her. You can run, you can hide, you're not going to get away. Hey, why don't you try that with someone your own side? A kidnapped daughter. A desperate search. The final showdown. Where's my daughter? Sunland Heat.